Você vai descobrir a fórmula de 11 passos simples que eu ainda não vi ninguém ensinando aqui e que é definitivamente o que você precisa para criar o seu negócio online altamente lucrativo, começando do zero, podendo começar ainda hoje mesmo. A perspectiva é muito boa para o Corinthians, para quem passou o que o Corinthians passou na temporada, na última temporada. E a gente disse aqui que o segundo turno do Corinthians foi o pior segundo turno de um time que o Corinthians não imaginava fazer na temporada passada. Aí você pode dizer a saída do Carille, a desmontagem do time, a vinda de um treinador inexperiente, a chegada do Jair, que não cumpriu aquilo que estava estabelecido ou preparado para ele, enfim. A gente tem um monte de desculpa para dar. Mas agora o Corinthians pelo menos começa a dar uma satisfação para os seus torcedores e a esperança passa a ser renovada também dos torcedores do Corinthians, imaginando um cenário melhor. Nos próximos dias, por exemplo, chega o treinador do Corinthians, né? Tá programada a volta do Carille. Eu acho que a volta do Carille, muita gente acha... o Mano, por exemplo, que não está aqui, casou recentemente. Lua de mel eterna, né? Como assim? Um ano, né? Tá, sério. Não, ele vai voltar, ele vai voltar. Tá no Tahiti, parceiro. Sério? Mandou foto pra mim hoje lá no Tahiti. Você arrumou aquela passagem que você arrumou pra ele ir pro Japão? Lógico. Tudo sou eu, velho. Isso é um filho que eu tenho. Você bancou a passagem? Lógico. Se eu pedir na ajuda? Só para dizer, com a volta do Carille, eu acho que só o Carille voltando já estabelece uma melhor situação para o Corinthians. A presença de um cara que já conhece todo aquele contexto e ele volta mais responsável, muito mais tendo o aval dos dirigentes. Ele volta por cima, ele volta numa situação. Volta em avião. Não, volta. Ele volta em avião. Por cima do. Você veio parar aqui, não? O Eric Jacan, pergunta cretina, lembra o Jacan? Arrebentou com ele. Parar no Brasil. O Jacan, sabe o Jacan? O Eric Jacan fez um programa com a gente, ele perguntou pra ele, viu, Sorato, como é que você veio parar no Brasil? Ele falou de avião. A mesma pergunta que ele fez pra você agora há pouco. Como é que você foi parar no Vasco? Não falei como é que você foi parar no Vasco. Mas é isso o sentido óbvio da pergunta. Foi o Igor de Nova Iguaçu. De tudo isso, eu acho que o Corinthians volta para o ano que vem com uma visão diferente, com uma perspectiva muito diferente do que teve nesse último ano. Aliás, o segundo turno do Corinthians, ele não é para ser... O Corinthians até que começou esse ano, 2018, com uma ótima perspectiva. Mas foi campeão brasileiro, era campeão brasileiro com o Carille. Mas estava tudo lá. Nada tinha se desmontado. O Andrés não tinha começado o processo de desmanche no Corinthians. É o único que saiu com o Arana. É o único, exatamente. Aí ganha o Paulista. Sid Clay, aí sai. Começa a sair todo mundo. Fica muito mais difícil para o time do Corinthians em relação àquele time que foi montado. E o segundo, os caras falam sempre, porque você pode fazer coisa pior ainda e cair. O Corinthians não cai, já caiu. Ele tá pessimista. Não, eles têm que lembrar. Tem que lembrar. O Corinthians tem uma perspectiva muito melhor para o próximo ano? Claro que tem. E essa perspectiva começa com a chegada do Carille. Com os reforços, com uma nova visão do futebol. Aliás, recentemente teve a reunião do Conselho Deliberativo, Benjamin, só para lembrar, para aprovação do orçamento para esse ano. E novamente... O Rosenberg, o diretor de marketing do Corinthians, foi criticado pelos conselheiros do Corinthians. Não faz nada. Vice-presidente. Vice-presidente. Não faz nada. Foi criticado pelos conselheiros do Corinthians. Primeiro, pela brincadeira que ele promoveu com o Palmeiras. Com a falta de respeito que ele promoveu contra o Palmeiras. E ele tentou, nessa reunião do conselho... Mas qual brincadeira? Ele falou que o Olhos pode parecer um pneu deitado. Pneu deitado. Você mesmo aqui, o Corinthians não aceitaria uma imperadora. Ele deu a Rádio Bandeirantes, né? Entrevista Rádio Bandeirantes. E ele repetiu essas mesmas situações no conselho. E o pessoal o vaiou e muita gente reclamou da postura dele. Ele é vice-presidente do Corinthians e muita gente do conselho do Corinthians o criticou, não gostando do que ele fez. As pessoas falam, a gente não pode atirar pedra no telhado dos outros se o nosso telhado não está legal. O nosso telhado não está legal, não dá para tirar pedra no telhado dos outros. Está nem pago o telhado. Muita gente criticou a postura dele no Conselho do Corinthians. O Corinthians apresentou um orçamento para o próximo ano, que a arrecadação que o Corinthians tem da televisão, um pouco mais de 228, são 228 milhões. Não, quase 300. Não, televisão dá 278. 278. É o mesmo valor que o Corinthians vai gastar com o departamento de futebol ao longo do ano.
Ou seja, essa verba está Ou seja, está comprometido. Comprometido. O que o Corinthians precisa? Arrecadar Dinheiro de com- bilheteria. Não tem. Não tem. Arrecadar com o marketing patrocínio. na camisa. E isso O fiel está sendo torcedor. trabalhado. Fiel torcedor. Isso Vai ajuda. pra onde? O fiel torcedor vai para a arrecadação do Corinthians. Não tem nada a ver com o estádio. Não, aí é torcida. Tá. Não é estádio. Então o Corinthians vai ter o Corinthians vai ter que trabalhar com dinheiro de patrocínio. E essa é a só que cobrança a em cima questão do é que- merchandising. E ele consiga esses patrocínios. É, que o só Corinthians que- melhor. só que o sócio torcedor O do Corinthians Corinthians tem uma visão é o seguinte: nessa reunião do Conselho Só que é que você falou do sócio torcedor, 50% vai para a empresa lá, né? 50%. Já não é dele, não é outro A empresa que administra. já começa por aí. Então, e no Corinthians tem um movimento para tirar a empresa, para tirar a Umini de administrar isso aí. Descobrir de quem que é essa homem. Alguém sabe de quem que é? Não, eu não tenho o nome. De alguém bem sortudo, por sinal, que ganha uma grana. Não, preciso conversar com o cara, porque fazer um curso, né? Se eu ofereço um serviço para alguém e alguém me paga 50%, eu Claro. topo. Não tem que descobrir quem é a Omni, tem que descobrir Quanto quem que ganha nos Estados Unidos? Isso parece parceria. Quem gosta elaborou, quem é que concebeu. Sabe quanto ganha um agente nos Estados Unidos numa negociação de jogadores? Essas coisas, beijo? Tem teto. 4%. 4% é o. 4%. Não é uma Aqui no fatia, Brasil, não é na uma Europa, os caras fatia. ganham 20%. É uma parceria. É. Porque se você dá 50%, é uma sociedade. Foi a história do Neymar. Foi vendido. O pai dele ganhou mais do que o Santos. Claro, não Foi existe isso? isso. Sou a favor da economia de livre mercado. Só uma coisa, o Corinthians tem uma ideia de Estados faturar, Unidos não funciona, de não. faturar ao longo do ano Não funciona. 60 Tá mal. milhões com Tá mal. patrocínios. Tem que regulamentar, beijo. O que é isso? Prever, faturar. Prevê faturar só com patrocínio 60 milhões. Mas só um minuto, no basquete acho- americano, por Eu exemplo, acho engraçado. o jogador, ele não é fatiado. Não tem. Jogador pizza? Não existe isso. Aqui, e outra, nos Estados Unidos, o empresário, o agente, ele é apenas um agente. Isso. No futebol O cara brasileiro, é dono do jogador. não, ele não é só dono do jogador, ele é um banco do clube. Ele é dono e Porque o patrocinador clube e tudo. está quebrado e não tem dinheiro e não tem. Isso é outra história. Não, mas tudo Não, isso. não. Peraí. Uma coisa é uma coisa, Não, você outra não deixou eu coisa é terminar. outra coisa. Não é. É. Eu É, tô, sim, eu tô senhor. Porque os mostrando. clubes estão quebrados, eles recorrem aos Estou empresários. mostrando Se é a- errado isso. Porque os caras, na hora de fazer uma negociação, dão 20% pros caras, ao invés de dar 4%. Percebe? Ficam Aí os milionários. caras O Chicago enriquecem, Bulls tem dono? Os clubes. Tem. O Lakers tem dono? Todos têm Então, dono. meu amigo, tá explicado. Não tá- exatamente. Tá explicado. É dinheiro que tem dono. Agora, é lugar- dinheiro que tem lu- dono. lugar que Se não- você lugar que está o com dinheiro- do lugar cara- que não tem dono, o dinheiro- Aí é pior ainda. Aí é pior, porque o dinheiro não é seu, você tem que cuidar melhor. Se você está administrando dinheiro que não é seu, você tem que ser mais responsável. Claro. Aqui os caras pensam ao contrário. Não é meu mesmo. Só lembrar as Que coisas do cidade- São Paulo. gente. São Paulo, nas ok. negociações do São Paulo, com um fornecedor de uniforme, Como é que chamava o cara? É lá? o cara lá do. Johnny, não, O é. Johnny, era Johnny? Era Johnny. O Carlos Miguel Aidar? É, Era Johnny, exatamente. era Johnny, era Johnny. Deu. Who is the Johnny? É, Who is Johnny? o São Paulo deu como é que chama? Uma comissão de 10 milhões de euros, não foi isso? tem o menor Uma cabimento. coisa assim, não tem o menor cabimento. Aí os caras ficam ricos. E os times quebram. Aí o cara vai dizer, escuta, lembra naquela época que eu te dei 10 milhões? Só que você me ajude agora. Os caras, pois não. Aí o cara pega e dá. Aí fala assim, escuta, eu te ajudei. Agora você tem que me ajudar de novo. Esse moleque aqui me dá 50% dele. É assim que fica. É assim que funciona. Agora nos Estados Unidos isso não acontece, amigão. 4%, mais do que 4%, a gente não ganha em nenhuma transação. No basquete, no futebol americano, no beisebol, na Major Mas eu não League estou Soccer, discordando, acabou. Eu estou falando para você por que aqui é diferente. Porque tudo é diferente. Eu não estou discordando. Aqui não dá para ser 4%, porque aqui o cara ou é o dono do jogador, ou ele é o banco que financia. Vem cá. Quantas vezes a gente já ouviu falar de empresário que é o dono do jogador e que o próprio empresário que está vendendo empresta o dinheiro para o clube para pagar ele próprio? É, mas o Carlos Bete fez isso com o Vasco, o Tem Corinthians. vários. Com São Paulo. São Paulo, então, Não, mas isso está viciado, beija. Porque na origem não houve uma regulamentação. Sim, e não vai ter Você nunca entendeu? aqui. Porque se houvesse na origem não vai ter? uma Por que não pode regulamentação, ter? esses caras não estariam bilionários como eles são hoje. Não faz sentido. Ok, eles não faz trabalham. sentido. Não tenho nada contra. Não, É um trabalho mas honesto. Não faz sentido. Mas eles pegam muito dinheiro dos clubes. Quer ver um exemplo? Não faz sentido um empresário ter mais dinheiro que um clube. Imagina, o cara ganha faz comissão sentido. quando O empresário não tem renova o culpa, a contrato. culpa é do clube Gente, que faz gente, gestão. Você acha que tem cabimento o empresário ganhar um dinheiro quando o jogador renova o contrato com o clube? Não tem cabimento. Não tem Não tem cabimento. Acho que não.
Mas se o LeBron James renova lá com o time dele, o agente não ganha uma porcentagem? Duvido. Não. Isso não existe. Não ganha. Eu acho errado. Não ganha. Eu acho errado. Não. Se o cara é meu cliente, Ele se eu sou ganha na agente... transação. Não, só um minuto. Se ele vai renovar o contrato, eu sou agente do E cara, com é luva, óbvio né? que o agente tem que ganhar. É. Quem vai lá negociar, quem vai lá, onde que ele tem que ganhar? Imagina que não ganha. Claro, eu acho que nesse caso. Lógico que ele tem, ganha, imagina, ele ganha. gente. Que Na ganha, renovação, ganha. porque não tem o passe do jogador. Hoje, ainda mais agente dos Estados Unidos. Vocês estão de brincadeira. Não, isso aí não. Ainda mais o americano. Ganha. O americano que não tem Tudo bem, não vai ganhar 10%, Não mas tem do uns 4, americano? 5, Não existe. Não, 4% é o máximo que eles ganham. Não existe almoço de graça? Para! Isso é um ditado americano. Vocês estão loucos. Agora, Mas isso esse não caso que você citou, o senhor está citando, de empresários que se tornam tão potentes, tão ricos. Mais ricos do que os times. Tem empresta dinheiro empresários aqui pros no clubes. Brasil que eles têm mais dinheiro do que o Vasco, do que o Botafogo, do que o Fluminense, do que o lógico. Santos. Tem mais dinheiro. Claro que tem. Mas é Você acha lógico. que tem cabimento um troço desse? Se os clubes foram mal geridos, Exatamente. né, gestões Exatamente. catastróficas. E hoje também eu vou falar agora pra você. Pra muita gente aí, esse sistema aí é lindo e maravilhoso, hein? Sim, Claro. pra muita gente. Lógico. Pra muita gente, de todos os lados. Aí nós concordamos De com todos você. os lados, de lá, de cá. Ou não é, Sorato? Tô falando alguma mentira? Não. O exemplo mais emblemático dessa história toda aí é a negociação do Neymar com o Barcelona. Foi uma Que farra. a comissão foi pro Santos. Foi uma farra. A comissão foi O Santos ficou com a comissão. O preço do jogador ficou com os outros. Foi uma farra. Foi a farra do boi. É farra do boi? Fala. Fala do boi. Inclusive, Fala do boi. o Neymar está sendo cobrado novamente pela Exatamente. Receita. Exatamente. Todo mundo ganhou dinheiro. menos o Santos. Menos